Então, pessoal, obrigado por assistir esse canal novo, que é a Lever Talks. É o podcast aqui da Lever Pro. E a gente está trazendo aqui, trazendo esse grande amigo Rafael Cordeiro, que hoje é CFO do Mater Dei, dos 5 maiores grupos da área hospitalar do Brasil. Vou apresentar ele um pouquinho melhor, mas vou só me apresentar também, tá, pessoal? Eu sou Alisson Guimarães, sou fundador da Lever Pro e hoje sou o CEO, presidente lá. Hoje nós somos a principal plataforma de mercado na área de tecnologia para finanças corporativas. Depois a gente pode contar um pouquinho mais como, inclusive, a gente está ajudando o Rafael. Né? Verdade. Mas e o que o Rafael é aqui, pessoal? Pô, esse cara é um fenômeno, tá? Tá certo. Mas é verdade. Porque, gente, que experiência bacana. Além de navegar em vários setores, ele já teve a oportunidade de fazer um M&A, e ó, isso não é para qualquer um. Vários M&As, né? Ele faz vários o tempo inteiro. Ele teve a oportunidade de trabalhar com a abertura de capital do Mater Dei, e não é qualquer pessoa que consegue tocar esse processo, ele é muito complexo. E chegou nesse cargo porque ele é muito competente mesmo. Né? Eu vou até ler aqui, pessoal, porque o currículo dele é grande, não tem como decorar. Mas ele é engenheiro civil pela UFMG, tem formação executiva pela Dom Cabral, Stanford. E então, assim, fez administração de negócios e gestão, né, em Stanford, não é isso mesmo? Foi. Olha que bacana. E eu até brinco, gente, mas ele ainda ganha uns prêmios aí, né? Depois a gente pode contar a história. Eu estive presente num evento e ver ele ganhando um prêmio foi muito bacana. Então, queria primeiramente agradecer. Rafael, muito obrigado por dar a oportunidade para esse nosso primeiro encontro. E queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre você. Obrigado, Alisson, pelo convite, né? Quando eu recebi a mensagem, fiquei muito lisonjeado aí por abrir o seu podcast. Como tudo da Lever Pro, né? Vocês são muito inovadores e para mim é um prazer poder estar aqui, primeiro por você, né? A gente já lá atrás nos conhecemos, temos coincidências aí de pessoas comuns, né? De amigos. E o mais interessante foi que a Lever Pro, eu tenho um carinho especial porque vocês ajudam a gente muito no dia a dia. Lá no Mater Dei, por mais que seja uma empresa de capital aberto, a chegada da Lever Pro ajudou a gente muito a organizar as nossas informações. É uma plataforma web que as pessoas conseguem acessar os resultados da empresa, fazendo filtros, né, tanto da parte de DRE, quanto fluxo de caixa, quanto balanço patrimonial, que é o próximo passo que eu quero que a gente faça lá com vocês. Então, é um prazer, então, da parte corporativa e da parte pessoal também, parabenizá-lo aí pelo trabalho. Sou muito admirador de empreendedores, né? Assim como você falou da minha carreira executiva, e as pessoas olham e às vezes querem entender como foi, né? Eu sou um admirador das pessoas que empreendem, porque quando a gente vê um negócio acontecendo, ele deu errado várias vezes para dar certo, né? No meio de muitos sonhos. Então, quando eu vejo, você falou, ganhou um prêmio lá no IBF São Paulo de plataforma de aplicativo, plataforma de algum tipo de solução financeira, né, de solução inovadora. Então, parabéns aí pela sua carreira. Eu sou engenheiro de formação, estudei no Colégio Loyola aqui em Belo Horizonte e lá eu comecei a dar os primeiros passos, né? Outro dia eu estava refletindo um pouco da onde começou finanças na minha vida. E aí eu era diretor esportivo do Grêmio Estudantil do Loyola. E aí na época, para assinar cheque, ter conta em banco, precisava ter CPF. Eu tinha. E acabou que eu assinava os cheques e acabei fazendo papel um pouco de finanças lá, e a gente conseguiu fazer uma festa, aquela festa que o Grêmio Estudantil do Loyola fazia lá no Campão, que a gente arrecadava fundos. E aí tem várias histórias legais que eu me lembro já pensando um pouco em finanças. Depois eu fiquei na dúvida, na época não tinha tantos cursos para fazer, tinha administração, economia, engenharia, meu pai é engenheiro, e aí resolvi seguir a carreira de engenharia. Mas diferentemente de todo mundo, eu não queria chegar na área técnica da engenharia. Eu era alucinado com a parte de matemática, né? A parte que a gente fazia no ISEX, né? Do curso básico nosso, da parte básica. E depois depois era um sofrimento acabar o curso, né? Mas eu coloquei na minha cabeça, falei, eu quero formar em 5 anos, formar bem. E aí, no meio dessa trajetória, foi quando eu fiz um estágio de carreira na Andrade Gutierrez. Aí tudo começou da parte de finanças.
Entrei lá, não sabia manusear um Excel direito. E lá que eu fiz todo o meu conhecimento. Eu sou muito grato a todo mundo de lá. Eram pessoas, né? Andrade Gutierrez Concessões, do presidente, né, a todos os diretores, os colegas nossos, gerentes, sempre foram muito solícitos, me ensinaram contabilidade, finanças, fluxo de caixa, e de lá eu fui fazendo uma caminhada aí, passando por diversos setores dentro da própria Andrade, e depois eu fui para a MRV, né, na MRV eu fui diretor de finanças da parte de loteamento, e depois fui para o Mater Dei, né? A gente pode explorar mais o IPO. Dentro da Andrade Gutierrez, a gente estudava vários setores, então acabou que a gente já estudou energia, rodovias, aeroportos. Então teve uma oportunidade grande, né, da gente em times também. Foi uma escola de pessoas muito qualificadas, então eu levava muito, a exigência era muito alta, que me ajudou a sempre ter um patamar de exigência que eu já tinha próprio, mas também de entrega. Então foi esse um pouco aí da minha carreira para a gente explorar. Pô, bacana demais. E assim, quero até agradecer. Às vezes a pessoa não sabe o efeito que ela tem na vida de outras pessoas. E o empreendedor, principalmente da área de tecnologia, eu vejo muita gente hoje, eu olho para trás e vejo muita gente passando um desafio que é criar um produto, e a gente não consegue criar um produto que entrega 100% que o mercado ou que uma pessoa precisa de primeira, principalmente inovando. E eu lembro, hoje, quando a gente olha para a Lever Pro, é um sistema que ele é gigante, né? Um sistema que a gente já colocou tanta coisa lá que eu mesmo que fiz o desenho do sistema, eu já não lembro mais tudo que tem. Mas eu lembro que lá atrás a gente era muito, mas a gente tinha talvez 5% do que a gente tinha hoje. E, poxa, vocês foram lá e acreditaram. Então, assim, isso faz a diferença demais pra gente. E eu lembro que quando eu conversei com o Rafael lá, vocês vão conseguir atender a gente? Foi bacana pra caramba. E assim, é lógico que a gente tem que acreditar que a gente vai conseguir. E a gente tem que se matar mesmo pra fazer a coisa acontecer. Resiliência, os desafios são intensos. Tem semana que eu nem respiro. Hoje mesmo eu tô um pouco rouco aqui porque a semana foi brava. Mas é satisfatório quando a gente cria parcerias e quando a gente consegue ajudar pessoas, principalmente pessoas de alto nível, que estão trabalhando com finanças ali no topo da sofisticação, porque não é fácil. Né? Então, Complexo. assim, até coisas que o Rafael faz lá que são absurdas. Pô, ele mexe com um orçamento brutal. São quantas unidades hoje no Mater Dei? 9. Pô, não é fácil. Aí você tem que mexer com a auditoria, você tem que fazer a consolidação contábil, ela é complexa, é fluxo de caixa, você tem que pensar em adquirir outras empresas. Aí tem todas as notas explicativas, porque agora você tem capital aberto, você tem que ter um relacionamento bacana com o RI, né? Com o seu investidor. Então, assim, é admirável e a gente fica, assim, emocionado, cara, de verdade, de cada dia conseguir resolver mais problemas assim com vocês. Tá? Então, muito obrigado de novo. Hoje a gente já atende bem melhor do que lá no primeiro dia, mas a gente nunca parou de... Às vezes a gente passa um ar assim, né, de meio durão, né, para poder, no dia a dia nosso, de ter que atender as expectativas, a gente tem muita responsabilidade, né? Como uma companhia aberta, a gente tem que errar pouco, né, porque... aprender com os erros rapidamente, e era uma fragilidade grande essa questão da informação, então aquela pergunta foi mais para testar aí se você está preparado. E eu via nos seus olhos, né, assim, e na sua voz, porque algumas foram pro telefone, uma vontade muito grande de entrega, né? Então quando isso fica um pouco também para os profissionais como um todo, né? Eu acho que o principal vontade é a principal coisa que você precisa ter, né? Vontade, comprometimento, entrega, dedicação. Sem isso, né? Você pode ter todas as outras ferramentas, mas as coisas ficam sem muito valor. Então, eu vi naquele momento que vocês estavam e a evolução da ferramenta a gente percebe claramente, né? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês e vão continuar, porque tem coisas a melhorar, a gente tá falando aqui. Não tem fim, né? Com certeza. E isso é normal, né? Hoje eu já tô com vários planos para tudo que a gente vai lançar uma versão número 2, Lever Pro 2.0. Ela já vai revolucionar o que a gente tem hoje. Essa que a gente tem hoje, ela vai ficar para trás. E eu já adoro o que a gente fez.
mas ela vai ficar obsoleta, entendeu? E a gente vai entregar muito mais coisa, muita mais tecnologia, muito mais coisa que está até na atualidade. Mas aqui uma coisa muito bacana, né? Eu tenho um sentimento, um comportamento, uma coisa minha mesmo, assim. Quando alguém fala num tom de, pô, você talvez não dê conta, aquilo ali me corrói. E aí eu tenho um hiperfoco brutal, que eu não paro enquanto eu não consigo resolver, entendeu? Então, com isso, a gente consegue evoluir rápido, isso é bacana. Mas, às vezes, até não é saudável, às vezes, tá? Às vezes eu viro... Isso é até um ponto importante, Alisson, né? Para a vida como um todo, né? Gestão de pessoas é algo fundamental, né? Então, uma das características que um executivo precisa ter é a capacidade de liderar outras pessoas. E liderar outras pessoas é você se adaptar ao seu time, né? Acho que já é do passado aquela questão de comando e controle, em que as pessoas, alguém manda, alguém obedece, as pessoas não participam da estratégia, não sabem por que estão fazendo as coisas. Então, essa forma de poder conhecer o seu time, as pessoas que estão diretamente com você, ao saber, você sabe como chamá-las para o jogo, né? Como entregar o melhor resultado. Então, eu não, né? Você falou esse tanto de atividade que eu realizo, mas elas seriam impossíveis, né, de serem realizadas sem equipe, né? Hoje eu tenho excelentes gestores que trabalham comigo e também tem o respaldo da governança da empresa, né? Você também não consegue fazer um bom trabalho se você não está trabalhando numa empresa que tenha propósito, que tenha pessoas que querem buscar o melhor. E o Mater Dei, genuinamente, ele busca isso, né? A gente até está passando por um momento de dificuldade no setor de saúde, vários questionamentos, várias mudanças que precisam ser feitas, consolidações, frustrações em relação aos planos que eram do IPO. Mas eu percebo, e até comento isso muito, tudo que a gente passou desde 2021, hoje eu vejo uma empresa muito mais preparada para o futuro, né? E é engraçado que nem sempre quando você está mais preparado é o melhor momento da sua empresa em termos de resultados, né? Mas isso traz para a gente, e nós temos que transparecer isso também para nossas equipes, que nós temos que continuar buscando que dias melhores virão, né? Fatores externos, a gente tem que saber conviver com eles, nós temos que trabalhar para que as coisas internas fluam melhor. Então, isso a gente está... o pior do nosso setor foi aquela dificuldade, já tiveram vários reajustes no setor de saúde, porque quem nos paga são as operadoras, né? Os planos, que a gente chama de fontes pagadoras. E aí, quando a gente olha a sinistralidade, estava muito elevada, a gente teve uma variação na saúde pós, uma mudança até de percepção da saúde, importância de consumo das pessoas ao que é saúde pós-pandemia, né, pós-Covid. Isso trouxe uma instabilidade geral, de regulatória, financeira, parcerias. Então, a gente mesmo já teve várias formas de enxergar e cada vez mais a gente está mais otimista que nós vamos ser um grupo vencedor para frente, né? E isso que nos alimenta no dia a dia. Eu acho que quando a gente tem um certo tempo de experiência, a gente percebe uma coisa que é o seguinte, você está me contando essa experiência e eu estou assimilando aqui a mesma coisa. Cara, a gente sempre faz um plano muito ousado, mas o plano ele é muito lindo, né? Só que a gente não vê o tanto de problema e dificuldade que tem no meio do caminho, e o que é completamente normal. Eu acho que é impossível não ter esse percalço, mas é muito legal ver que esse percalço aqui prepara a gente para o próximo nível. Então, com certeza absoluta, não tinha como ser perfeito na abertura do IPO e ser tudo lindo, maravilhoso. Porque existe realmente um caminho para você percorrer e amadurecer em relação a vários pontos, né? E achei muito legal você falando sobre tratativa com a equipe. Porque você é uma pessoa da área de exatas, e inclusive eu também estudei na UFMG. Eu fui louco, porque eu comecei em engenharia civil e mudei para elétrica. Entendeu? Foi uma das maiores loucuras da minha vida, mas foi gostoso, assim. E pessoas técnicas, elas têm que também dar o valor para essas soft skills que é o que o pessoal fala. E a parte de liderança, eu vejo exatamente dessa forma. Não adianta você ter um método de liderança e querer fazer todo mundo engolir ele. O bom líder é aquele que ele se adapta a vários estilos
de personalidade. Tem pessoas que são mais introspectivas, tem pessoas que são mais emocionais, tem pessoa que consegue... Você pode pressionar que ele vai dar certo, mas tem a outra pessoa que não funciona da mesma forma e não tem como a gente achar no mercado todas as pessoas que só trabalham do jeito que a gente quer que elas trabalhem. Né? Então a gente tem que adaptar a nossa forma de liderança. Alisson, aí isso, né? Traz um pensamento aqui que é a maior dificuldade que eu vejo em formação de equipe, porque a gente tem uma tendência muito grande em contratar pessoas parecidas com a gente, né? Porque aí elas pensam igual, dá menos divergência, se explodem no mesmo momento para resolver as coisas. Mas um time vencedor, a gente tem que buscar e lutar contra o óbvio ou a tendência nossa, que é trazer gente complementar a gente, né? Se você é uma pessoa muito boa comercial, é bom você ter um analítico do seu lado. Se você é muito analítico, você tem que trazer alguém que te ajuda a poder ter uma expansão. E é o contrassenso, porque quando você entrevista alguém, né, você tende a buscar a pessoa que pensa muito parecido. E isso, hoje, eu me esforço para fazer isso, mas a gente sempre cai em armadilhas, né? A gente não... Você está falando mais cedo, a gente está conversando aqui fora do ar, né? Você atingiu um monte de feitos na sua carreira. Errei muito, né? Tem vezes que a gente fica pé da vida no dia a dia, que a gente quer jogar tudo pro alto, que a gente quer desistir. E aí depois passa o tempo, aí vem um sinal de uma coisa legal que tá dando resultado. E para a equipe é a mesma coisa. A gente também cobra deles, eles vão ter dia que vão estar virados. Você tem que... O que tem que ter por trás das relações são os valores, né? A pessoa tem que ter uma confiança. A gente ouve muito também das pessoas, a gente não troca de empresa, a gente troca de líder. Porque no fundo, por mais que você tenha uma questão macro da onde você trabalha, mas no fundo o seu desgaste e a sua relação no dia a dia é com seus pares e com a sua liderança, e você com o seu time. Então esse é um ponto que para mim é fundamental para esse sucesso, né? Da gente poder buscar a criação de times diversos. E aí essa semana veio eu tenho uma pessoa que chama a Ana, né? Que agora é Ana Marinho, até coloquei no LinkedIn. A gente encontrou essa semana, ela estava morando em Portugal, eu conheci ela na MRV. E ela é completamente diferente de mim, porque ela traz um lado assim, muito genuíno de equidade de gênero e de buscar diversidade. Ela ajuda outras classes menos favorecidas, meio com um propósito de vida dela. Eu admiro muito isso, dou muito valor, mas na prática, quando você coloca isso no dia a dia, é difícil de você ponderar, né? Porque você tem uma ambição de crescimento, de atingir certas coisas na vida profissional, e às vezes isso vai ficando um pouco de lado, né? E é legal porque eu faço a mentoria com ela e aquela dedicação ao tempo, quando a gente está conversando, desperta em mim um negócio bacana, né? De valorizar a diversidade. Isso faz com que, quando eu volte de novo ali para o dia a dia, eu tento ser uma pessoa melhor, né? Assim, uma pessoa que revisa, às vezes, alguma atitude, alguma coisa. E eu acho que eu também, ela publicou, né, que eu ajudo ela muito nas decisões dela, e ela agora está num pouco de uma encruzilhada do que ela vai seguir. E não é uma mentoria nada que tem um objetivo da empresa desenvolver. É legal também você fazer esse processo, né? Na Andrade Gutierrez a gente tinha um processo, na MRV também teve, processo de mentor e mentorado, que você pega pessoas de áreas diferentes, né? Em vez de ser de chefe, de líder e liderado, ser de pessoas de áreas diversas, porque aí você complementa essa visão. Nesse caso nosso, é uma ajuda que eu tinha lá com ela na MRV e continuou, tal. Ela me procurou, talvez por entender que eu poderia ajudar. E isso me marcou muito, que ela falou, tem 6 anos que a gente regularmente conversa, né? E ela valorizando a ajuda, e eu publiquei também dizendo que ela me ajuda muito também do lado pessoal também, né? Então essas questões valem muito a pena a gente parar, refletir, né? E valorizar o que a gente tem e ajudar as pessoas que estiverem ao nosso alcance, né? Porque às vezes uma ajuda pequena para você, uma doação, é algo que faz toda a diferença na vida do outro, né? Não, totalmente. É muito legal essa parte que você falou de mentoria.
principalmente quando a gente está construindo uma startup, alguma coisa do tipo, no início a gente não tem muito tempo para pensar sobre isso e a gente não vê a importância disso na vida das pessoas que estão trabalhando com você. Então, por exemplo, a gente tem um time novo de RH lá agora e eu tô achando ele muito maneiro, porque é a Karina lá, que eu acho ela maravilhosa. Foi, inclusive, alguém lá do Mater Dei, eu esqueci quem foi. O dia que ela entrou na Lever Pro, me mandaram uma mensagem assim, cara, dessa vez você acertou. Que bom. Mas, ao mesmo tempo que ela é uma pessoa extremamente profissional, ela tá se importando com a vida das pessoas ali. Eu acho que é Setembro Amarelo, Outubro Rosa. Isso mesmo. Então ela fez ali, ela se Novembro Azul. Então, assim, super legal ela fez. Hoje a gente tirou a foto, todo mundo foi de rosa. Tem gente de rosa aqui da Lever Pro aqui no cantinho. Mas que interessante, assim, o pessoal se sente mais acolhido. E às vezes, para nós que estamos o dia inteiro não, só na pilha, tem que crescer, resultado, mas tem que ter um equilíbrio e é uma contrapartida. Você tem que ter um equilíbrio na vida das pessoas que estão ali. Saber celebrar também é algo, para quem é muito focado, né? Eu tô vendo que você tem muito esse perfil, eu também eu tenho um driver muito grande. E aí eu vou contar um caso pra você. Super foco. E de obstinação por conseguir, por ir atrás e desistir. Eu tenho uma dificuldade grande de desistir, sabe? Sou bastante insistente. A gente não desiste, né? Aí uma vez eu tava fazendo um teste de assessment quando eu tava na Andrade Gutierrez. Não esqueço disso. Só não lembro, infelizmente, eu não lembro da pessoa que tava aplicando o teste. E aí quando acabou, ela me procurou e falou, Rafael, eu tenho uma ótima e uma péssima notícia pra você. Eu falei, pô, qual que é? Eu falei, a ótima notícia é que você tem um perfil brilhante, assim, de quem busca, que vai atrás, que é guerreiro, e que tem um fator que liga pras pessoas, é de time. Mas você tem uma questão que isso, ao mesmo tempo, né, te traz o outro lado, de você, às vezes, com alguns incômodos, querer a mudança, né? Porque chega num certo ponto que não consegue, né? E ela falou assim, e não leve isso só para a vida profissional. A gente, né? Cada dia mais está ficando mais claro, né? A gente é um só, né, Alisson? A gente é o profissional, o pessoal. Então, para mim não é um problema falar assim, como você se comporta na rede social, porque eu consigo. Isso acho que eu fico bastante satisfeito comigo, eu sou a mesma pessoa, né? No trabalho, em casa e com meus amigos. Claro que a hora que você é mais relaxado ou não. Aí ela falou isso, e ela falou assim, a maior notícia ruim é que isso vale para a vida pessoal também. Então, cultive as relações, inclusive com a sua esposa. E na época, antes de eu conhecer a Fernanda, que é minha esposa, e é uma grande parceira, e eu toda vez lembro muito disso, né? Eu falo assim, agora, né, de vez em quando minha mulher fica muito brava comigo, dá uns puxão, né? E eu mereço. Tem que falar que merece. É claro. Não, mas ela é muito tranquila, né? Eu tenho amigos, assim, a Marina, que trabalhava comigo lá na Andrade, ela fala assim, Rafael, você deu sorte de acertar nessa mulher, que ela te melhorou muito, viu? Ainda bem. Então, eu penso muito sobre isso, sabe? Me incomoda muito, mas muito mesmo, quando algo dá errado ou quando a gente não consegue cultivar. Eu sou uma pessoa relacional, né? Então, às vezes algumas pessoas têm impressão minha, né? Que eu sou muito agressivo para os negócios, né? De buscar por causa dessa determinação, mas eu sou uma pessoa muito dócil, eu sou uma pessoa... sou de pessoas, né? Sou gente, amo relacionar, então... É um equilíbrio aí que eu tento trazer, que às vezes a primeira impressão fica pelo foco, mas eu tenho muito esse lado, desenvolvimento, e eu acho que isso abriu muitas portas, né? Tem o nosso guru lá da Andrade, o Ricardo Senna, ele sempre falava, né? Observe na vida, né? Preste atenção nas coisas que estão acontecendo, seja vigilante a isso e trate bem da sua imagem, né? Assim, o que a gente tem como executivo é a capacidade das pessoas nos enxergarem. É muito errado alguém achar que o que promove a gente é nosso chefe. Nosso chefe tem obrigação, nosso líder, né, tem obrigação de nos achar bom. Hoje até saiu uma matéria, recomendo para ler um artigo da Betânia, que ela fala um pouco dessa questão de que o problema da gerência média é pela alta liderança não conseguir guiá-la bem, né? Achei muito interessante, eu adoro os artigos dela.
E é isso mesmo, né? Que se a gente às vezes acha que o problema está embaixo, o problema está com a nossa capacidade de poder gerir. Aí o Ricardo sempre falava assim, cuide da sua imagem, porque as pessoas ao seu redor que vão, uma fala do outro, eu tô aqui hoje com o Alisson, aí amanhã ele vai encontrar com alguém e fala, pô, que Rafael, ele é um cara arrumado, né? Um cara gente boa, cara, um bom profissional. Isso é que o cara coloca ali, vai guardar uma boa imagem. Agora imagina você ficar chegando no ambiente, aí você chega numa reunião, uma relação com o advogado, com o auditor, qualquer um, com o concorrente, aí, puta, lá vem aquele cara entrar na sala, que cara é um murrinho, que cara é chato, que cara não é agradável. Isso é algo que é um trabalho que a gente tem que fazer ao longo da vida para sempre estar conquistando isso, né? É Miss Simpatia, não é esse o Mr. Simpatia, não é esse o objetivo, mas é o objetivo de você conquistar as pessoas, porque você torna com empatia, de você se colocar no lugar do outro, né? Isso dá para você fazer muito em negociações, em que você consegue entender o outro lado, até para saber o lado que você pode buscar para conseguir os seus objetivos. Então isso me ajudou muito na minha vida para alcançar os objetivos. Perfeito. Então, super parabéns, porque eu acho que a gente tem que ter as 3 coisas mais importantes. Gente, a gente tem que ter empatia com o outro. É o que você falou, se colocar no mesmo lugar. Eu tento tratar todo mundo o melhor possível. De vez em quando eu tô hiper estressado, às vezes a gente erra, né? Então, às vezes eu sou até grosso, mas depois eu falo assim, olha, me desculpa. Eu também faço bem, isso. Entendeu? Porque a gente tem muita energia, né? Eu já vi que você tem energia infinita. Respeito, que eu acho que é uma coisa que a gente não pode faltar principalmente com as pessoas que trabalham, com todas as pessoas, né? Isso é imprescindível, não tem como. E humildade, cara, porque quando a gente é humilde e escuta, a gente geralmente vai muito longe, porque a gente melhora, né? Então, assim, eu não tenho preocupação nenhuma em falar, pô, cara, errei, desculpa, mas agora eu vou fazer de tudo ou o impossível para melhorar. E até para um cliente, cara, errei, realmente errei, mas eu vou me matar para resolver esse problema agora o mais rápido possível. Então, assim, pelo menos quando você está empreendendo, cara, é normal você errar. O que não é aceitável é você ignorar que aquilo ali Você não pode ignorar um problema, você não pode ignorar a atenção que você tem que dar para as pessoas. As pessoas se importam quando você dá uma atenção para elas, entendeu? É aquilo, a gente pode cometer um erro, mas a pessoa ali ela sabe que é normal e ela vai te dar ela realmente vai te admirar se você se mostrar como uma pessoa que resolve aquilo ali com o máximo de velocidade, com todo comprometimento. Então isso é super legal. Uma coisa legal esse negócio de equipe, né? O dia a gente tá participando de um programa legal lá no Mater Dei de liderança e a gente tá falando liderança, comunicação. Então é muito importante da gente ter a capacidade de ajudar as pessoas a serem críticas, né? Então uma coisa que eu faço muito com a minha equipe, né? Que sempre falo que eu sou muito detalhista nas apresentações, de pegar... O Rafael sempre acha algum ponto, algum número. Bom, e eu gosto de sentar assim com eles, né? Eu tô buscando conseguir mais, porque eu acho que eu tô em falta com eles. Mas de sentar e a gente vai discutir um problema, né? Um valuation, alguma coisa relacionada com números, principalmente. E aí a gente vai construindo um raciocínio junto. Tem vários exemplos de coisas que eu não sabia... Eu sabia aonde eu queria chegar, mas não sabia como, né? Queria resolver uma situação. E através das pessoas, junto com as pessoas, a gente consegue. E um exercício legal é de construir junto, né? É de você ir testando as coisas ao longo do tempo. Que é um pouco de empreendedorismo, mas dentro do que eu consigo fazer. Tipo assim, gente, esse resultado é o que a gente esperava? Ao fazer isso aqui que a gente está colocando, deveria ir para cima ou para baixo. Não está alto, está baixo. Isso vai, primeiro, ajudando a gente a memorizar os números, a ter uma ideia para o caminho, né? Então, quando você está construindo alguma coisa, para onde que vai, né? Não dá para você ficar totalmente solto em relação, assim, qualquer resultado que vier é o resultado que eu estou aceitando ele, né? Tá fazendo sentido? E isso você desenvolve a equipe, né? As pessoas também gostam de fazer, eu vejo hoje, eu sou um admirador das pessoas que trabalham, já trabalhei com várias pessoas, hoje as pessoas trabalham comigo, eu sou um admirador delas, o tanto que as pessoas se esforçam para ser melhor, apesar do meu nível de cobrança ser alto, mas assim, de buscar, de entender como é que é, porque eu não sei se você acha isso também, Alisson,
as pessoas têm muita dificuldade hoje de resumir, né? A vida, ela é um caminhão de informação. Então, você recebe informação de todo lado, né? E você fica até muito sem saber o que você lê primeiro, né? Uma vez eu recebi uma figura de linguagem que é interessante, que foi a seguinte: hoje a vida é como se a gente estivesse numa biblioteca. Pensa fisicamente você numa biblioteca. É como se você tivesse uma curiosidade de ler os livros todos, e você vai lá, aí você passa por uma fileira, aí você marca um livro, bota um bookmark, aí você vai lá, passa na outra, marca ele de novo. Aí quando você vê, você tem a sensação que você domina, que você sabe tudo da literatura, mas tá tudo marcado para ler depois, que você fica meio perdido. O mundo é um pouco disso. É informação para todo lado, né? E aí, o que é a capacidade de um bom executivo, de um bom analista? É a sua capacidade de condensar, né? E principalmente para o técnico, né? Que a nossa área tem muita gente técnica, tem uma dificuldade grande de passar a mensagem. Então coloca lá 200 slides, escreve. Gente, vão aqui, nós temos que passar essa mensagem. Como a gente pode resumir, né? A conseguir... tentem isso na vida de vocês, assim, peguem algo que está cheio de informação e tenta reduzir um negócio de 12 slides para 3. Você vai ver a dificuldade que é, porque você fala assim, quais são as principais mensagens? Quais as mensagens têm que estar escritas, quais têm que ser faladas? É uma grande dificuldade de fazer, porque é muito mais seguro para a gente enfiar a informação e falar que está tudo, tudo ali, né? Mas na prática, a sua capacidade de exposição, de você transmitir o que você tem vontade de passar, é que é o grande dificultador. Então, eu acho que esse também, né? A gente está falando um pouco aqui para as pessoas que querem seguir carreira na nossa profissão, né, de buscar alçar novos voos. Eu acho que essa é também uma boa dica também, né? Totalmente. A gente também aceita muita dica vindo, né, dessa Demais. Nova geração do pessoal. Não parece que a gente sabe tudo, mas a gente está contando um pouco da nossa experiência, né? A gente aprende demais com a nova geração. Então, eu me surpreendo o tempo inteiro, tá? Mas eu concordo totalmente com o que você falou, né? É um caminhão de informação. E eu digo mais, né? Principalmente quando você se torna um executivo, é um caminhão de coisas que você tem que resolver. E é uma das coisas que eu também reparo demais, que é o seguinte: sempre é um caminhão de coisas, sempre é um caminhão de informação. A gente busca a objetividade até pela falta de tempo, né? É uma coisa absurda. E eu vejo, às vezes, que, poxa, é impossível resolver tudo isso que tem para resolver. Então, também é um trabalho, também é uma habilidade você saber priorizar as coisas mais importantes. Então, eu vejo gente que sai resolvendo tudo, de tudo quanto é lado. Vamos resolver isso, vamos resolver daquilo, tá? Mas são as coisas que vão trazer um melhor resultado pra gente hoje? São as coisas mais importantes pra gente resolver hoje? Todas as suas ideias são lindas, mas eu acho que talvez a gente deveria fazer essa e essa primeiro, porque elas vão resolver os problemas mais críticos hoje. Vão na mesma linha de raciocínio, né? Mas aí entra a liderança, né? Assim, a liderança precisa ajudar. Às vezes a pessoa embaixo de você não tem a visão macro do que está acontecendo. Então, cabe a gente também ter esse papel educador de falar assim, ó, eu sei que esse negócio é importante também, mas pelo momento, mas a gente explique. Sabe, assim, a melhor coisa que tem para uma pessoa entender por que aquilo é mais importante é você explicar. Fazer um comparativo. Mas eu falo do ponto de vista da sua decisão, né? Aquele negócio que no passado decisão cumpre. Isso aí é do judiciário, que você tem que cumprir o que é colocado. Na vida profissional, quanto mais você consegue colocar a equipe, né, empowered ali, empoderada das decisões, né, que ela tá tomando, e você explicando por que esse caminho, às vezes tá indo pro caminho errado, você fala, gente, eu entendo o lado de ir para cá, mas nesse momento nós temos que ir para cá, porque isso é mais importante agora para a empresa, então, ou para o momento de vida. Então essa questão da gente ajudar as pessoas a priorizar é fundamental para o sucesso das atividades da equipe, porque senão depois você cobra, você não fez assim. No fundo, gente, o reflexo é da sua falta de gestão em relação às pessoas, né? E ela só vai evoluir e aprender a priorizar e saber o que é mais importante se você fazer essa explicação contínua, né? Porque uma hora ela pega também. Eu brinco muito. Tudo bem, agora faz o seguinte, pega ali a sua lista de tudo e vamos trabalhar uma priorização juntos e vamos discutir o que é mais importante. Eu faço isso direto. Isso é importante. Mas é muito bom. Tem pessoas que têm muita energia, mas a gente tem que saber liderar elas mesmo. Direcionar, né? É importante.
Uma coisa importante, vamos falar um pouquinho de finanças, que eu tenho certeza que tem muita gente que está com muita curiosidade, né? Primeira coisa super bacana. Gente, Rafael, ele navegou em diversos setores. Então você atuou e você viu muita coisa de finanças diferente em vários setores. Como que foi isso? Você achou muito difícil? Você fala assim, poxa, esse resultado é uma margem, é um tipo de negócio, uma modelagem financeira completamente diferente. Depois eu mudei e você conseguiu se adaptar a todos esses modelos. Então, eu queria que você contasse como que é essa diferença e quais foram os desafios nessa Eu vou lembrar navegação. um fato aqui, assim, as pessoas que estavam à época talvez vão lembrar, né? A gente, lá na Andrade Gutierrez, os 2 primeiros negócios que a gente... 2 primeiros, mas os 2 que a gente vivia de negócios que a gente já tinha conseguido era a Sanepar e a CCR. Uma de saneamento básico no Paraná e a CCR com rodovias, depois ela foi para aeroportos, metrô e outras de mobilidade urbana. E aí eu lembro, quando a gente foi estudar a parte de elétrica, de energia elétrica, né, do setor elétrico, aí a gente foi e fizemos um processo para aquisição da Light, no Rio. E aí foi um processo super legal, talvez um dos momentos que eu mais aprendi, assim, uma equipe sensacional, né? Focada, um grupo que foi formado, que eu lembro o Ricardo falando assim, gente, esse grupo é vencedor, né? Não tem como alguém competir com a gente, porque a gente conseguiu 4 sócios que são complementares e meio que bloqueou a concorrência. Mas em termos de finanças, o que eu lembro muito era, a gente fala assim, pô, mas margem de setor elétrico, pô, a gente está acostumado com 40% de margem EBITDA da CCR e o setor elétrico com 25%, né? Aí tinha lá todas as dificuldades de entender a empresa referência do setor elétrico, como que a gente podia fazer para ter os reajustes, né, que tinham e depois as revisões tarifárias. E aí isso me chama atenção quando foi os 25%, e isso me marcou muito. E toda vez que eu pego um novo setor, eu sempre falo assim, qual que é o nível ótimo de margem dele? Por que ele tem essa margem? Né? Qual a característica? Que é sempre diferente. É sempre diferente, assim. Na prática, no caso de uma rodovia, você tem uma margem altíssima, mas você tem muito investimento a ser feito. Aí você está tendo uma receita muito que aquele EBITDA tem que ser capaz de superar o seu resultado financeiro que fica abaixo, né? Para poder gerar um resultado. Então, fazer... ostensivo demais... E aí, obviamente, que o seu resultado vai ser maior do que o normal. Exatamente. Só que você gastou ali na obra, né? Aí você faz, aí depois vem nas depreciações. Exatamente. Mas aí vem um terceiro setor que aí bugou minha cabeça, para falar igual os jovens, né? Bugou minha cabeça, que foi quando a gente foi estudar, a gente adquiriu internamente, né? A gente ficou responsável pela área de telecomunicações. Aí a telecomunicações, ela bugou, porque a CCR tinha uma vantagem, ela tinha um monopólio, aí tinha alto investimento. Quando você entrou no setor de telecom, né? A Oi, que eu fui conselheiro da Oi, ela tinha o quê? Alto investimento, porque toda hora a tecnologia vem, aí primeiro você faz o celular e depois você faz as fibras e aí IPTV e aí vai, né? E a concorrência é grande. Então era o fim do mundo, né? Falei, pô, isso aqui é difícil, né? Porque não tem como você deixar de investir, você perde market share. Se você investir demais, você ganha market share, se fizer bem feito, mas você fica uma empresa com pouco resultado. Então, um dos setores complexos, e aí depois eu fiz mentalmente, assim, tentando entender um pouco o setor de aviação, porque muitos setores que são necessários para a sociedade, né? O dinheiro está lá. Às vezes ele só está mal distribuído, né? Você pega toda hora uma empresa aérea quebra. Mas o aeroporto tem bom resultado, quem faz, às vezes, o avião lá consegue ter bons resultados, aí, às vezes, ele está quebrando e quem está ganhando dinheiro é outra parte. Vai invertendo, né? Vai invertendo. Então, você tem que entender em que papel você está. Na telecom, você fala assim, pô, o cara do streaming hoje, que não tem nenhuma infraestrutura, é o cara do conteúdo, ganha dinheiro. Então, essa questão de você relacionar, o dinheiro existe, mas em que ponta ele é a melhor parte, em que parte eu estou dessa cadeia, te ajuda a poder verificar e ver as forças que você tem para tentar mudar um pouco a lógica. É muito difícil, mas o destino que aquela empresa tem, né? Que loucura, que loucura. E assim, gente, não é para fazer toda essa dinâmica,
é dedicação total ao aprendizado, né? É abrir a mente o tempo inteiro, não tem jeito, né? Imagina fazer esse tanto de modelagem que ele já teve de experiência. Uma outra curiosidade super bacana agora. Eu mesmo já presenciei, né? Alisson, adquirimos mais uma empresa aqui, coloca o balanço aí. Então, assim, é uma loucura de M&A e a dinâmica de analisar o que você vai fazer de compra, como que funciona, como que foi essa experiência de compra. E eu acho que muita gente fala do M&A. Fiz muito M&A, mas eu acho que tem uma coisa mais difícil do que o M&A, que é fazer a integração dos hospitais que você compra. E muita gente não se preocupa com o planejamento. Na verdade, a gente tem que se preocupar com o planejamento do M&A, mas se planejar muito bem para fazer a integração. Então, eu queria que você contasse dessa sua experiência. Como é que foi esse desafio? Como está sendo? Você já falou, nossa senhora. Porque quer ouvir. O M&A é algo bem dinâmico, né? Com muita difícil, pegadinha. Né? É algo que o Evaldo da Araújo Fontes, ele gosta de falar que M&A é misery and agony, que realmente porque assim, é um negócio que tem altos e baixos na negociação. Aí quando você acha que está tudo encaixado, vem uma coisa contratual, aí você passa na negociação contratual, mas na hora de escrever é difícil. Então é um processo que dá certo e dá errado várias vezes. E assim, tem alguns pontos que são bastante importantes no M&A. Primeiro, é você ter boas assessorias, né? Assim, ou um time, a gente tinha ótimas assessorias no início, depois a gente formou um time próprio, hoje a gente tem capacidade negocial de ter um time próprio para poder rodar. Incrível. Isso facilita bastante, porque você pode aprender com os outros e não ficar sempre com as mesmas pessoas e ter um interesse ali genuíno. Então, a gente desenvolveu pessoas para que a gente tenha essa capacidade. Você tem que mapear o outro lado. Então, você tem que entender, aí é negocial. Quem está do outro lado? O que ele quer? Né? Qual o objetivo? São vários? No nosso caso, a gente teve negociação de hospital e que era marido e mulher. A gente teve negociação que os donos eram 200 e quase 50 médicos. Então, é bastante... E quem representa eles? Porque quando você também tem uma diferença muito grande de entendimento do que está se fazendo, também é bem difícil de negociar. Às vezes é muito melhor você ter uma negociação dura com alguém que entenda do que, às vezes, conversar com alguém que não está fazendo de maldade, mas ela não entende bem como que as coisas funcionam, e nem sempre o advogado ou assessor ajuda no processo positivamente. Às vezes confunde mais a contraparte. Então, ter essa questão de mapear o outro lado para você fazer é fundamental. E aí você vai cercando, né? Tendo resiliência. Essa questão de M&A é super importante, o presencial, você criar conexões para realizar. Nós mesmo tivemos uma experiência em que a gente teve um M&A nosso que estava perdido. A gente estava caminhando, aí descobrimos que eles iam vender, já estava assinando com uma outra empresa para vender. Nós pegamos de surpresa, combinamos, alugamos um avião, porque não chegava na cidade direto, acordamos cedinho aqui, baixamos, chegamos 7h30 da manhã lá na cidade. Quando nós chegamos no presidente lá do hospital, combinado com o médico que nos levou. E aí chegamos lá, tomou um susto, né? O cara falou assim, aí tava eu e o doutor Henrique, aí o cara virou e falou assim, doutor Henrique, é você? Tipo assim, como você apareceu aqui? E aí a gente teve a conversa frente a frente, conseguimos mudar o destino daquilo, porque no mesmo dia a gente conseguiu mostrar que era muito melhor se associar ao Mater Dei, pelo todos os stakeholders ali era melhor para os médicos, para eles, que não ia ter diferença financeira. Aí conseguimos assinar um documento vinculativo, e daí a gente tinha as bases financeiras e fomos fazer a parte contratual. Ou seja, uma ação faz toda a diferença. Você não pode deixar para amanhã no M&A uma ação que você pode fazer hoje. Pode ser decisivo para você perder. Então é algo que requer muita dedicação, vigilância, sabe? Conhecer bem
do que você está negociando. Então, assim, não entre numa mesa de negociação sem estar preparado, sem ter lido, porque senão você vai falar bobagem. Qualquer um que não se prepara hoje, você tem que sempre pensar que o outro lado é mais preparado que você. Você entrar, o cara vai, quando você vê, você topa uma coisa, depois não tem jeito de voltar atrás, você fica até constrangido de ter que voltar. Então, esse processo de ter advogados também pró-business, né, pró-negócio, porque isso é relevante do cara querer resolver. Porque tem advogado que é para não fazer. Aí você tem vários aí. Tem muito. Tem muito. Se você quer fazer um negócio, contrate alguém que queira te ajudar a resolver o problema, né? Que você tenha confiança, que você admira, né? Trabalhe com pessoas, contrate pessoas que você admira, porque isso vai dar fluidez. Então, a M&A, assim, tem várias histórias que a gente teve das conquistas, só que foi bastante difícil essa trajetória, porque o nosso setor mudou como um todo. O Mater Dei, a valorização no IPO hoje não é uma realidade, mudou taxa de desconto, que isso muda completamente, né? Eu sei que faz valuation, né? Ensina as pessoas, você tem um canal muito educativo lá no Instagram que você me mostrou. Taxa de desconto faz diferença, projeções, quando você perpetua o fluxo, isso tudo é valor ali no dinheiro, como você faz a negociação, porteiro fechado, se você tem as contingências, se você tem o valor retido, se tem earnout, se não tem. Então o M&A ele tem um leque de situações em que uma decisão errada, uma put que você dá para alguém, uma call que você conquista, isso muda o destino do M&A. Então, e M&A é treino, né? Acaba que tá com boas pessoas, vai pegando prática, você vai vendo. Então, o nosso setor mudou, os números hoje são um pouco mais difíceis por algumas premissas que tinham, mas elementos que a gente buscava lá atrás, de ser dominante nas cidades, de ter os melhores hospitais, isso tudo a gente continua tendo. Então, assim, revisitar esse tipo de processo é fundamental. Aprender, porque você vai errar. Então aprende, anota, né? Fala, pô, aqui eu não caio de novo. Eu vou acertar. Aqui eu não caio de novo, né? Então, isso são alguns elementos. A gente comemorou muito os M&As que a gente conquistou, ajudou muito. Agora, a integração, hoje a gente está muito mais maduro para poder fazer. O começo foi super difícil. O nosso ERP é do mercado de saúde, é difícil de integrar. Você envolve médicos, então quando você entra, além... envolve cultura. A medicina, né, o setor de saúde, ele tem um dificultador grande, que é o seguinte: o médico é algo muito relevante para o sucesso do nosso negócio, né? E o médico não é o seu colaborador. O médico é um ente terceiro, que ele pode amanhã estar trabalhando no seu hospital, atendendo lá, amanhã ele tem outro. Não tem vínculo empregatício, a não ser as verticalizadas, mas a maioria deles é uma relação externa de trabalho. Só que ele é como se fosse interno, ele tem que seguir seus processos, ele tem que fazer bem feito, o resultado da assistência dele é o resultado do seu hospital assistencial, né? E uma dificuldade que a gente enfrentou foi de colocar esses hospitais menores, eles não seguem protocolos, fluxos, e a gente tem, para ter o Mater Dei, ele tem acreditação JCI, que é a melhor acreditação do mundo dos nossos hospitais. Para isso nós temos padrões a serem seguidos, e os padrões precisam de quê? De documentação. Aí o cara acha que ele está perdendo tempo fazendo relatório, dizendo como foi um procedimento, relatando eventos. O cara, eu fazia tantos, para mim eu deveria entrar e só operar. Porque o cara tá pensando no lado dele. Aí quando você traz essa cultura que é de segurança pro ambiente todo, pro cara é o fim do mundo. Que melhora o resultado final também. Melhora, mas o médico, ele olha o bolso dele no primeiro momento. Ele olha a capacidade dele de gerar. O médico é um profissional liberal que ganha dinheiro através da produtividade dele. Total. Então, você tornar o processo dele mais lento dá a sensação dele ser mais improdutivo. Então, conquistar ele, da forma que isso é positivo, é um dificultador das integrações também. Então, além de tudo que a gente tem, de fazer o ERP, de fazer um turnaround de várias áreas, de renegociar dívidas, de fazer uma associação de áreas, criar um CSC, todos esses processos que tem para você ganhar a tão famosa sinergia, no nosso setor ainda tem esse fator que é mais uma pimentinha ali que dificulta depois as integrações. Incrível esse depoimento. Então ficam 2 dicas aí para o M&A. Gente, não faça sozinho. Tenha um suporte para fazer, porque eu também já participei de vários
cases aí de M&A. E assim, gente, é impossível você fazer sozinho. Né? Pague seus assessores, não fica preocupado, não, que vai valer a pena. Paga um bom advogado, paga um bom assessor. Se você estiver dentro de casa aí, você já consegue fazer. Sai mais barato que você errar, né? Porque você vai cair numa armadilha, então é aquele barato que sai caro. Totalmente. E, pessoal, integração, se preocupe com ela. Muita gente quer comprar, quer vender, não tá imaginando como que é absorver aquilo ali, fazer as pessoas comprarem a ideia do que você está construindo, né? Então, é o que você falou, esse compliance, toda essa questão estrutural que você já construiu numa cultura de muito tempo no Mater Dei, porque também não é da noite para o dia. Não. Né? A cabeça das pessoas tem que absorver aquilo, demora um tempo. Cultura, né? Cultura é um negócio muito difícil, né? Assim, compatibilização de marcas, cultura que a gente não pode, né? Outra dica legal aí, né? De M&A. Não colonize. A colonização da unidade adquirida é a pior coisa, porque você vai matar as características. Você tem que ter, claro que você tem que ter padronizações, você tem que levar a sua cultura, mas saiba fazer esse processo. Senão as pessoas de lá vão julgar contra, elas não vão acreditar no processo. E sem as pessoas a gente não faz uma boa integração. Não adianta. Sistema é ótimo, fluxos são ótimos, mas sem as pessoas acreditarem no processo, você vai acabar perdendo. Então, entender bem de como fazer isso é fundamental. Agora conta aqui pra gente, coisas que poucas pessoas já fizeram. Como é que é o processo de abertura de capital? Esse é bem legal. Eu já sei aqui um pouco do que você vai falar, que é uma loucura total, mas eu queria falar até, assim, como que é o processo e realmente superou as expectativas do que é a abertura de capital? Papai do céu é muito bom, né, pra gente, pra mim, eu sou muito grato a tudo que eu tenho e acho que eu sou uma pessoa iluminada, assim, você vê que no Mater Dei aconteceu isso também, eu entrei pra fazer o IPO e em dezembro de 2019 combinei, né, de entrar e comecinho de 20 entrei já com o processo a gente já tinha escolhido o auditor para fazer a auditoria dos últimos 3 anos, né? Era a PwC. A gente já estava com os bancos também mapeados, faltava um só para fechar o sindicato. Então, o processo rolando já para começar e eu era o grande ativo que entrei para poder ajudar nessa conexão com o mercado financeiro, que era o único ponto que o Mater Dei precisava de ajuste para fazer os valuations, para negociar, né? E aí, logo depois, a gente teve uma paralisação do mercado. Aqui eu não estou entrando no mérito que o Covid foi bom, mas no caso específico aqui, a gente adiou um ano o nosso processo. A gente, em vez de fazer, vamos dizer, em abril, junho de 2020, a gente fez em abril de 21. E aí, eu tive a oportunidade de aprender a saúde com as pessoas do Mater Dei, entender o que é, como compõe, da onde vem nossas receitas, quais são nossas fragilidades, da onde vem nossos custos, qual o nível de margem que a gente tem, alavancagem, futuro, o que nos diferencia dos outros, porque assim, o cara que vai comprar a ação de uma empresa, vai abrir o capital, ele é lógico que ele vai testar os resultados passados, mas não existe IPO sem história futura. É o tal do storytelling, né? Que todo mundo fala. Você tem que saber contar uma história. Por que você está chamando alguém para ser sócio da sua empresa? Primeiro, se você não acredita, se você não tem história, se você não tem um sonho, se você não quer buscar algo. Então, a sua capacidade de transmitir isso, né? E foi um sucesso, que a família Salvador, ela é muito engajada, é uma família empreendedora. O Salvador teve uma maestria de poder estar hoje na 3ª geração, com profissionais competentes, pessoas dedicadas, e que o mercado reconhece como grandes operadores. Então, é um valor ter a família Salvador como controladora. E que história nós vamos contar, né? Para onde a gente vai? Como nós vamos crescer? Por que crescer? Nós temos uma governança que vai nos suportar para o longo prazo? Vai ser uma família que vai todo mundo invadir a gestão? Não. Então você tem contato, você teve governança, você tinha conselho, que você tem uma auditoria bem feita, que você tem números, você tem história e que você tem sonhos. E isso a gente conseguiu transmitir para o mercado. Saíram várias empresas de saúde, nós trabalhamos pra caramba, né? Nós tínhamos um time muito dedicado, então a gente virava várias noites. Nós abrimos capital em abril de 21,
Nós engajamos em dezembro de 20 mesmo, que tivemos a luz verde para seguir. Meu filho terceiro, Arthur, nasceu dia 30 de outubro de 2020. Aí eu falei com minha esposa, agora vai o IPO, vou ficar um tempinho meio afastado. Dormia 3, 4 horas da manhã revisando coisa. 6 horas da manhã o doutor Henrique já estava perguntando como que estava o processo. Então, assim, dormi muito pouco. Tivemos assessores espetaculares que ajudaram a gente nesse processo, uma equipe interna muito engajada. Conseguimos fazer o primeiro protocolo na frente de muita gente, o que possibilitou da gente estar numa fila, porque depois que você protocola o primeiro, se você cumpre as obrigações de forma rápida, a CVM, ela usa o prazo de todo mundo, a bolsa, a CVM usa o prazo igual. Se você é eficiente, você sai na frente, você termina na frente. Eu usei uma expressão outro dia numa reunião com um banqueiro, acho que foi com o Santander. Pessoal, eu gostei dessa expressão também que eu aprendi na época da Andrade. Não existe janela de IPO, existe guilhotina. Porque o Brasil é uma loucura. Então, assim, é um abre e fecha danado. Para casar tudo, uma boa empresa, um bom momento de mercado, a sua vontade de estar pronto para fazer, é algo que não é trivial. Tanto que nós estamos com o mercado fechado desde a janela que a gente participou, desde a guilhotina que a gente estava lá. Depois não tivemos alguns follow-ons e algumas coisas que saíram de tecnologia fora do Brasil. Não teve mais nada. Por quê? Porque o mercado, Brasil, tá difícil de vender Brasil, assim. Por tudo que tá acontecendo, juros lá em cima, o cara olha muito a renda fixa, tem vários aspectos aí. Então, você tem uma janela para fazer. E ter feito, transformou o Mater Dei numa outra empresa, né? Numa empresa muito mais madura, uma empresa que melhorou ainda mais sua governança, uma empresa que tem disciplina de resultado, né? Eu tenho certeza que o processo de IPO, que é meio, né, não é fim, ele é um processo que nos tornou uma empresa mais competitiva, uma empresa melhor, uma empresa com a visão, e que consegue virar esses... Nós estamos vivendo, como eu coloquei aqui no início, um momento muito difícil do setor de saúde, mas nós estamos conseguindo nos virar e sermos protagonistas de estarmos com pessoas querendo estar ao nosso redor para poder fazer parcerias, trabalhar junto. Então, assim, foi um processo que eu trabalhei demais. E aí, logo depois, a gente engajou nos M&As. Então, abrimos capital, comemoramos. Logo depois, começamos a engajar nos M&As, porque também era um processo, podia parar. Não pode parar de jeito nenhum. Aí depois, minha esposa um dia falou, Rafael, o Arthur fica... olhando pra você assim, é porque você andou meio sumido, né? Saiba disso, né? Aí dói o coração e depois também hoje eu tento... foi um choque muito grande para mim trabalhar numa empresa de saúde. Porque assim, no mercado financeiro e de negócios que a gente trabalha muito no horário de São Paulo, da Faria Lima. Você começa 9 horas, geralmente, 8h30, 9 horas, e vai até mais tarde. Só que no Mater Dei, assim, o pessoal opera 5 horas da manhã, 6h30 da manhã, parece que é meio-dia. Então, assim, tinha várias reuniões, começavam às 7 horas da manhã. E aí eu estava trabalhando de 7 da manhã até altas horas da noite, porque eu sou um cara que rendo muito à noite. E aí eu tive de me disciplinar, eu me adaptei muito de poder ter essa disciplina da cultura da empresa, de começar cedo, né? Até é bom, mas eu também me disciplino para poder fazer minhas coisas, porque a gente tem que saber separá-los. Você não pode deixar a saúde de lado, a família, os amigos. Então eu tento, por mais que eu sou workaholic, que às vezes eu levo coisa, mas assim, eu paro um certo horário, tento botar compromissos para poder estar neles em certos horários, mesmo que ali de noite faça errado, né? Porque a melhor forma de descansar não é ficar com o celular do lado, mas olho e-mail depois mais tarde, respondo alguns WhatsApps, né? Eu sou bastante ativo, desgasta um pouco, mas pelo menos eu não deixei de fazer as coisas que eu me propus a fazer. Às vezes buscar o filho na escola, que eu tentei melhorar isso também, né, Rafael? Presta atenção. Essas coisas fazem a diferença na vida da gente, de dar uma energia boa, um equilíbrio entre pessoal e profissional. Incrível, incrível. Esse depoimento foi bem legal, viu? Muita gente vai gostar, com certeza. Que bom. Uma última pergunta para a gente analisar, que ela é super importante. Todo mundo que conhece o Mater Dei, inclusive eu moro até perto ali de Nova Lima, o novo, lá ficou lindo. E vocês são muito entusiastas de tecnologia, de inovação. Então eu queria que você contasse um pouco disso e já contasse para o pessoal também um pouquinho. O que você achou que a Lever Pro fez de bom e que mudou ali o processo da parte financeira mesmo ali para vocês? Então, a gente inaugurou realmente recentemente a
a nossa unidade Nova Lima. É um sucesso, assim, porque é um produto diferenciado para um público diferenciado, que é para aquela região, né? Então, nós estamos bastante empolgados, né? A gente tem, na medicina, várias coisas que o Mater Dei é de ponta, né? A gente está hoje, através de uma empresa nossa de tecnologia, que foi um M&A que a gente fez da A3 Data, a gente está desenvolvendo 2 produtos legais, que um chama Maria e o outro chama Nuve. A Maria é uma navegação de atendimento primário à saúde que ajuda a baratear a saúde para as empresas. Então, em vez do cara ficar indo diretamente no pronto-socorro, é um chatbot que por trás tem um enfermeiro e às vezes também um médico por trás, e o cara coloca os seus sintomas. E aí você filtra um pouco para ele saber se ele adianta, se ele deve ir, né? Não toma nenhuma decisão, mas evita o que pode ser evitado de ir. E o Nuve é uma facilitadora do dia a dia do médico, que transforma voz em dados. Então, o cara tá lá numa consulta, em vez de ele estar lá digitando protocolo, tudo, para dar a receita, transcrevendo, ele fala e sai tudo do que ele teve da consulta, mais o receituário, já sai tudo impresso, ele só confere e já imprime ou manda pelo celular. Maravilhoso isso aí. É muito legal. A gente vai ter o CONAP agora em outubro, que a gente vai divulgar ainda mais produtos que a gente tem, que a gente acredita vai ser um sucesso. Então, nós temos muito essa questão de inovação do nosso DNA. E o que eu acho que a Lever Pro foi fundamental aí para a gente foi a democratização da informação das finanças. Primeiro, a velocidade com que vocês nos atendem a adaptar processos, porque nunca é um processo padrão, né? Pegue a minha empresa e coloca ela num formato. Tem que ter a capacidade de fazer as melhorias, as adaptações para o que você é, para o que a sua empresa é. Então, ter alguém que te ajuda ao longo do tempo a fazer adaptações é fundamental. E vocês a gente, por exemplo, aprende muito, porque tem questões contábeis aí que são técnicas, de você às vezes ter consolidações, você tem que anular algumas transações porque elas são de partes relacionadas. Sim. Às vezes você tem empresas que não são controladas, fluxo de caixa tem vários detalhes, e vocês têm nos atendido muito bem. Então, o Lever Pro foi assim, ele está sendo fundamental, né, para a gente, para poder, com as unidades, com as pessoas que ficam ansiosas por ver o resultado, de poder ter acesso e olhar da onde que vem os custos, e ter a todo momento aquilo, em vez de ficar fazendo por Excel e por ter informação. Então, eu usaria a palavra de ter democratizado e facilitado a nossa vida de divulgação de algo que é árduo, né? É hard, que a gente fala, que é as finanças, é a contabilidade, é algo difícil de entender para as pessoas. E a gente faz. Antes de terminar, eu queria contar um negócio de pessoas que eu sou meio doido, né? Como que eu sou? Não, mas aqui nós todos somos dois. Não tem normal aqui. Eu faço aula de personal. E aí eu gosto de conversar, extravasar na hora que eu tô fazendo, para ver se eu vazio a mente para concentrar. E aí, assim, mas como a matemática faz muito parte da minha vida, o tempo todo eu tô pensando em coisas de matemática, de número, aí eu fico... Eu sou assim também. Aí o que eu fiz, aí ele ficou rindo de mim. Eu fico ensinando pro personal, assim, se mudar o peso de tanto para tanto que você está propondo, nós estamos aumentando quantos por cento? E geralmente, cara, é impressionante, as pessoas não têm facilidade com matemática. Aí o cara sempre responde. Aí eu falo, não, então nós vamos treinar. Aí eu fico treinando os caras e falo, Rafael, você tá me ajudando, sabia? Agora eu tô fazendo as contas de cabeça, às vezes eu mostro como eu raciocino, né? Faz assim, ó, pega o 10, tira, você divide por tal, descer não é igual subir, porque tem a máxima da bolsa que é assim, né? Se você cai 50%, você precisa de 100% para chegar no lugar que você estava. É muito mais difícil, né? Então, muito mais. São coisas que às vezes vale a pena a gente sempre estar exercitando com que eu posso ajudar o outro nos momentos que a gente tem, né? Então, só contando aí que super legal. Não podia passar aí. Não, isso é incrível. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu tento ensinar matemática para todo mundo. Não só matemática, agora eu fiquei viciado em IA. Já tentou isso? Tenta aquilo. Tô um viciado. O IA tem a vantagem de algo que é super importante para os executivos, de uma forma geral. Primeiro, não ter medo, né? E o segundo, porque a gente tem que ter capacidade de se adaptar. A gente não vai lutar contra o que está vindo. Mas ele tem algo que é fundamental para as pessoas, saber perguntar.
É verdade. É que a gente fica muito preocupado em explicar, em responder, mas assim, fazer as perguntas corretas é uma forma de desenvolver e de pegar. E a inteligência artificial funciona muito disso, né? Você tá lidando com alguém que ela não tá olhando para você, ver o que você tá sentindo, se tá com frio, tá com calor, se você tá nervoso, não tá. Você tá fazendo uma pergunta, ele vai interpretar aquilo. Então, a capacidade de poder entender como o outro lado recebe é a sua capacidade de perguntar bem. E se não entendeu, faça mais um circuito de poder ir pro lado que você tá. Esse é um desafio que a gente já tem na nossa vida profissional, né? Então, é algo que a gente pode trabalhar aí no dia a dia, mas de inteligência artificial, depois eu queria que você me contasse mais. Nossa, a gente vai ficar horas. Me conta que eu quero aprender aí, ver como que eu posso desenvolver no meu dia a dia. Cara, é viciante. Mas para finalizar, primeiro, cara, muito obrigado, Rafa. Não sei se todos sabem, mas o Rafa ele é uma grande referência. Ele é uma referência em Minas e no Brasil inteiro o pessoal tá ouvindo dele aí. Né? Eu tive a chance até de ver ele ganhando um prêmio, tava torcendo para ele lá, ele nem sabia, porque eu tava em outra mesa lá, mas ganhou um prêmio no Anshan Awards no último ano ali, foi incrível, fiquei muito feliz por ele. E então, com toda essa experiência, com prêmios, com tudo isso que não foi fácil, como ele falou, é workaholic, é dedicação, e a gente tem que, infelizmente, sacrificar muita coisa. Mas recado final, Rafa, para as pessoas que ali, elas querem um dia ser CFO. Qual que é o recado final que você fala? Olha, você tem que fazer isso para você chegar lá. Cara, eu vou fazer até um adendo, porque essa pergunta foi feita para mim numa última vez, e eu li um comentário de uma pessoa que ouviu, né? E vai entender por que eu tô colocando isso. Que a pessoa falou, eu coloco muito assim... primeiro que a gente tem que definir os nossos objetivos, né? Trabalhar para atingi-los sem pressa. Hoje a gente, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo do resultado rápido, das respostas rápidas, mas a carreira, ela não tem essa velocidade exponencial. Porque se a gente colocar essa pressão sobre a gente vai acabar nos atropelando, né? E esse atropelo, ele dificulta o desenvolvimento nosso a enxergar, a reconhecer erros, né? Eu vi uma frase outro dia que eu achei sensacional, até na escola da minha filha, dos meus filhos. Estava escrito o seguinte, qual é o melhor professor nosso? Nosso último erro. Perfeito. Ou os nossos erros. Porque ele é onde a gente está aprendendo. O sucesso não te ensina. Sucesso te deixa com ego, né? É importante tê-lo, né? Sempre controlá-lo, mas do ponto de vista, o que faz você desenvolver é a dor do erro. É você ter se posicionado mal, é você ter falado algo que não era apropriado, é você ter errado uma conta, é você ter pensado que poderia ter apresentado diferente. Então, isso que faz a gente desenvolver. Então, os jovens, eles precisam ter paciência. Eles precisam escolher se puder, né? Escolher com quem trabalhar, com as boas lideranças, porque no fundo, essa pessoa que vai desenvolver, essa pessoa que vai te colocar em outro patamar, que vai te dar as oportunidades. E se você ficar lutando por atingir, né, o tempo inteiro resultados de curto prazo, você vai deixar o longo prazo de lado, né? Tem um gráfico que eu lembro que... Incrível agora. O Ricardo... ele desenhava assim, a gente tinha muita conversa legal, ele desenhava um gráfico, falava assim, Rafael, sabe como que é a vida? A gente tem que olhar como um gráfico, né? Então, se a gente está no ponto A, a gente vai chegar no ponto B, então quem estiver olhando muito de fora, ele vai ver uma linha ou uma curva ascendente que você está tendo de claro desenvolvimento. Só que quem vive essa curva ou essa reta inclinada, ela vai olhar com um zoom e vai ver um monte de mais e menos, né? Vai ser um eletrocardiograma. E essa é a vida. É assim que você aprende, é nesses vales em que você meio que toma um impulso ali para dar o próximo passo, sabe que você vai errar de novo, mas sempre com uma inclinação positiva ali da sua reta para você chegar lá. E isso precisa o quê? De tempo. Isso precisa de você dar paciência, dar tempo para as coisas acontecerem. Então, por que eu trouxe aquela fala no início? Porque eu falei um pouco disso, das pessoas não trabalharem por dinheiro no começo da carreira, elas precisam entender do processo, saber se elas estão desenvolvendo, para poder chegar lá no seu objetivo, né? Aí a pessoa escreveu assim, mas as contas para pagar? É claro que eu estou colocando, gente, numa situação em que você tem uma oportunidade de poder fazer essa escolha. É claro que muitas vezes a vida não ela não é justa.
Né? Por isso que eu acredito muito na diversidade, da gente dar oportunidades para as pessoas. Eu, com certeza, a minha conquista é muito mais fácil do que uma pessoa que teve menos, que os pais puderam proporcionar muito menos que meus pais conseguiram. Então nós temos que tentar ajudar a sociedade para a gente tentar, o máximo possível, dar mais oportunidades para as pessoas que tiveram mais dificuldade. Mas podendo isso, né, para não parecer que eu quero menosprezar quem no dia a dia tem uma dificuldade grande de poder atingir, abrir mão disso, mas quem puder, no começo da carreira, fazer um esforço por isso, para poder estar num ambiente saudável, um ambiente em que você participa, que você sente que é valorizado, que você, mesmo não ganhando o maior dinheiro do mundo, você tem a capacidade de aprender, porque esse aprendizado vai te levar... E vale mais que o dinheiro. Vale muito mais, porque é pouco na carreira nossa, o primeiro dinheiro, ele é muito importante para aquele momento, mas quando você olha lá na frente para onde você quer atingir, se você está falando em alguém que quer ser um CFO de uma empresa, isso aí vai ser muito menor, né? Mas é um trabalho, é um desafio. A geração Z hoje, né? Ela é muito mais imediatista. Então, tenham paciência, disciplina, foco, determinação e trabalhem com boas pessoas. Pessoas que queiram se desenvolver. É a maior diferença. É a maior diferença que tem. Se cerque de boas pessoas. Eu até digo o seguinte, escolha as pessoas que mais que tragam evolução e não as que te pagam melhor. Então, eu tive a oportunidade, às vezes, de ganhar mais dinheiro com outras coisas, mas eu escolhi trabalhar com as pessoas que estavam me elevando, me tornando uma pessoa mais atraente. Que é o que dizem, né? Você não vai ganhar mais dinheiro porque você trabalha mais. Você vai ganhar mais dinheiro e vai evoluir porque você se torna uma pessoa mais atrativa para o mercado. Chama-se empregabilidade. Empregabilidade. Quando você tem essa capacidade de você ter ferramentas, soft e hard skills, você se torna uma pessoa que você está chamando de atraente, você tem uma maior empregabilidade, as pessoas vão te querer. E aí cada vez é natural as coisas acontecerem, né? Com humildade, né? Porque também se você sobe no salto e vê... então, se você cuida de você, tem esses conhecimentos, tem essa empregabilidade, as coisas, por mais ansioso que a gente tem, as coisas vão acontecer, vão dar certo. E digo mais, tá? Se você tem dúvida de que se matar de trabalhar e dedicar, ter comprometimento, ter ética, que é importante, como eu te disse, empatia, respeito e humildade, assim, é certeza absoluta que você vai melhorar de vida e que você vai chegar longe. Também exige disciplina e consistência. Claro, consistência, né? Coerência. Coerência. Mas uma coisa que eu nunca vi é a pessoa dar tudo de si e dar errado. Isso eu nunca vi acontecendo. Então, seguinte, Rafa, muito obrigado. Valeu. Foi uma inauguração maravilhosa aqui pro Lever Talks. A gente fica muito feliz de você ser essa primeira pessoa de estar aqui com a gente. Isso é uma referência aqui pra gente, tá? E eu, pessoalmente, te admiro muito, tá? Bom, muito obrigado, Alice. Assim, a gente se conhece há pouco tempo, né? Como eu disse no início, de pessoas comuns, mas eu também tenho uma ótima impressão sua e foi um prazer aí. A gente demorou a achar uma data que funcionasse, né? Nos compromissos nossos, mas espero ter atendido aí ao que a gente tinha proposto a fazer. E que essas mensagens nossas, né? Fiquem. Eu tô lá no LinkedIn, se alguém quiser conversar, trocar uma ideia, né? Aqui nós não temos uma receita pronta, né? Aqui é um pouco de troca de experiências, mas adaptadas a cada realidade de cada pessoa para ela atingir os seus objetivos. E o que a gente puder contribuir, a gente tem que ser muito grato por tudo que a vida nos proporciona, né? E eu tento ao máximo possível dedicar, e se essa conversa nossa puder mudar a vida de alguém, ser algo importante para o momento que a pessoa está vivendo, né? Vai valer demais. Eu tenho certeza que vai acrescentar. Bom demais. Valeu. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Tá, por assistirem e continue acompanhando, porque a gente vai fazer vários outros hiper interessantes, tá? Quem sabe a gente vai ter a sorte de achar um cara bacana para fazer os próximos. Então é isso aí, muito obrigado e siga a gente no LinkedIn, a Alisson Guimarães. Como que tá o seu, Rafa? O meu é Rafael Cordeiro. Isso aí, segue, porque a gente vai postar muita coisa bacana. Valeu! Um abraço, valeu!